A impressão que eu tinha com relação às eólicas era muito curioso, porque antes, quando você via de longe, era um mar de flores, assim, lindo e maravilhoso. Mas quando você chega perto e você vê os problemas e os impactos que ela provoca, vê de perto o que acontece com aquele que mora do lado de uma torre daquela e os problemas que ela traz, assim, é chocante ver. E uma das imagens que eu lembro que me impressionaram muito foi ver seu Simão, no raiar do dia, no meio de uma plantação de milho seco, com a sombra da eólica sendo projetada naquela plantação, naquele terreno inteiro, assim. Então, quanto imagem, uma mensagem que se deixa é: para de ver as coisas de longe, chega perto, a cabeça com certeza vai ser outra, vai mudar completamente. É só ver as coisas de perto. Quando olhamos de perto, são tantas as contradições. Energia limpa. Como chamar de energia limpa quando são utilizadas matérias-primas como lítio, cobalto? A mineração causa um grande impacto ao meio ambiente. E grande parte dos locais onde são extraídos esses metais, a exemplo da República Democrática do Congo, são retratos de violência. Estamos buscando criar uma sociedade verdadeiramente sustentável ou só estamos evitando o enfrentamento dos problemas causados pela lógica capitalista de produção? O que está por trás do discurso que encontramos uma fonte de energia limpa? A gente viu realidades, famílias quebradas, destroçadas por conta de algo que supostamente deveria ser bom, né? E a gente viu que não é bom. Eu tinha uma opinião sobre a energia eólica e hoje eu não consigo enxergar de maneira nenhuma como algo realmente positivo. Então, há uma omissão muito grande em relação aos impactos que tais empreendimentos têm trazido. Então, aí há uma necessidade urgente, né, do poder público realmente fiscalizar tais instalações, né, propor novos ajustes na legislação para que tais empreendimentos não venham a trazer tantos problemas como tem trazido. Essa rapidez na instalação, né, ou seja, nos últimos 15 anos, aí, esse crescimento vertiginoso dessas instalações realmente tem trazido enormes problemas. A gente espera que ao longo desse processo de articulação, mas sobretudo de mostrar o que significa isso na vida dessas pessoas, tanto as empresas como, sobretudo, as políticas públicas, elas possam dialogar nessa perspectiva de um jeito que a comunidade vivencia, mas que muitas vezes isso não é respeitado pelo impacto de megas projetos e de grandes investimentos. Nós temos vários problemas, mas 4 é necessário atacar. Os contratos não podem ser por prazos longos. É necessário garantir de maneira livre, desobstruída de qualquer multa, a possibilidade de rediscussão dos contratos pelos agricultores. É necessário acabar com a cláusula de sigilo, que os contratos sejam publicizados entre os pares dos agricultores e entre as entidades campesinas, para que elas possam assumir a mediação. A questão da renda da terra. É necessário que haja vinculação do pagamento à renda obtida pela geração de eletricidade para cada aerogerador instalado. Nós entendemos que a média de discussão deve gerar em torno de 4% a 5%. E, por último, é necessário garantir indenização extra sobre os lucros cessantes da parte do imóvel que vai sendo utilizada, que não vai poder ser explorada economicamente pelo agricultor. Se nós olharmos as legislações do mundo todo, você vê países que não admitem uma torre a menos de 3 quilômetros de uma casa, tem outros a menos de 2 quilômetros, tem outros no mínimo 500 metros. O que a gente tem observado em estudos mais sérios é que a torre não deveria ser instalada a menos de 2 quilômetros de distância das casas. Pensando em meio ambiente, por exemplo, a gente tem uma necessidade muito grande de entender quais os impactos para os grupos faunísticos presentes na região. Então, na maioria desses estudos, na maioria desses empreendimentos, não se é discutido, por exemplo, quais espécies vão colidir com essas estruturas e, principalmente, quais medidas mitigadoras serão utilizadas. Existe já, em diversas partes do país, modelos que são usinas solares ou parques eólicos comunitários.
Ou seja, a comunidade se reúne, busca um financiamento, a exemplo do que faz o BNDES, né, para as grandes empresas, mas poderia ser numa linha de crédito para as comunidades rurais, inclusive, né, para que essa comunidade, ela comprasse o equipamento dessas empresas, tivesse condição de fazer todo o processo de instalação e depois elas pudessem negociar diretamente nessas bolsas de energia e, com isso, tivesse o lucro para reverter na própria comunidade e na qualidade de vida, também na geração, né, de renda dessa comunidade. Então, isso já existe, já acontece na Espanha, já acontece na Alemanha, na Dinamarca, e era muito possível que isso também viesse a acontecer aqui na nossa região. Essa produção descentralizada, se fosse financiada pelo Estado para os camponeses, geraria energia, autonomia para as comunidades e geraria renda. E essas comunidades ainda distribuiriam para as concessionárias de energia. Então, é um modo de garantir vida digna no campo, é um modo de não aquecer o planeta e a gente vai, de fato, cumprir a nossa tarefa, que é não desmatar. Então, que energia limpa é essa que gera lixo? É estranho, né? Porque ela deveria ser reciclada. Então, é até uma proposta para as populações locais começarem a pensar cooperativas de reciclagem desse material. Se antecipar a isso, porque nós vamos ter esse tipo de lixo. Nós vamos ter que dar conta desse lixo. O planeta não aguenta mais lixo. Não seria o caso da gente repensar formas de vida mais próximas aos assentados, aos quilombolas, aos pescadores, às maricultoras? Eles têm uma sabedoria imensa. Eles tiram água de pedra. Eles fazem coisas que eles vivem com pouco, que é uma coisa que a humanidade ainda vai demorar muito tempo para aprender. E tem pessoas e tem comunidades que já estão fazendo isso e fazem isso com excelência e fazem isso muito bem. Dona Margarida, que conseguiu ali no meio de um nada, né, a gente pode dizer assim, longe de muita coisa, longe da cidade, longe de qualquer recurso hídrico, ela conseguiu fazer uma plantação verde belíssima, só com a força que ela tem. Para mim, essa foi uma das coisas mais bonitas, assim, que eu vi. É muita coisa, mas dá para ir me entretendo, né? Aí vem o maracujá pra lá e assim, tô indo, né? Tem dia que dá vontade de eu ir embora, mas não tem coragem de deixar as minhas plantas. Por que não repensar o consumo? Por que nós precisamos tanto de energia? Para quê? E para quem?